Oi, gente, tudo bom? Eu vou fazer aqui, tá? O exemplo 1 e o exemplo 2 que vocês têm aí, que eu mandei pra vocês a folhinha com o problema, tá? Escrito 1 e 2. Eu não vou repetir aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo, tá bom? Então vamos lá pro exemplo 1, tá? Fala de um estúdio, né? Então eu tenho a temperatura dentro do estúdio e a temperatura fora do estúdio, e eu tenho uma janela de vidro e ele me dá os dados, e aí eu retirei os dados e coloquei aqui, tá? Então, primeiro, eu tenho que tirar os dados do problema. Uma coisa muito importante nesses e nos demais exercícios da vida de vocês é analisar as unidades. As unidades precisam ser compatíveis, ok? Eu não posso misturar graus Celsius com Kelvin, eu não posso misturar metros com quilômetro, eu não posso misturar hora com segundo. Eu tenho que escolher uma unidade e trabalhar nela até o final, tá? E aí eu tenho que transformar as outras grandezas, né, que não estejam nessa mesma unidade que eu escolhi, ok? Normalmente a gente escolhe do sistema internacional, mas às vezes o exercício, né, ele te leva para outro sistema mais usual que não é o internacional, beleza? Então ele me deu aqui a temperatura em graus Celsius da sala do estúdio, que tá 18 graus Celsius. Ele me deu a temperatura externa da sala, né, que tá em 30 graus Celsius, né? Daí, daqui, ó, e da minha informação que eu tenho, né, da condutividade do vidro que ele me deu em 0,8 watts por metro vezes Kelvin. Ele não me deu em graus Celsius, ele me deu em Kelvin, tá? Então, eu vou transformar isso aqui, ó, para Kelvin, né? E aí vocês têm que puxar da memória de vocês, lá da primeira aula, né, de física, como que transforma o grau Celsius em Kelvin, tá? Então, para transformar a minha temperatura, vou colocar aqui, tá? Então, para eu transformar a temperatura, né, de graus Celsius, tá, para a temperatura, né, em Kelvin, eu vou somar 273, né? Portanto, a minha temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, basta acrescentar aqui, ó, 273, 273, tá? Aqui vai dar 291 Kelvin e aqui vai dar 303 Kelvin, ok? Bom, então, agora eu vou esquecer esse grau Celsius, né? Daqui, ó, eu consigo já tirar, né, quanto que varia a minha temperatura, porque é isso que eu vou precisar. Eu vou precisar da variação de temperatura, né? A temperatura externa e a temperatura interna da sala. Então, quanto que vai variar essa temperatura, tá? Porque o fluxo de calor ele vai sair de um local e vai para o outro local, né? E essas duas temperaturas são diferentes. Então, eu preciso dessa variação. E essa variação aqui eu tenho que calcular ela quando a temperatura já estiver em Kelvin, tá? E aí aqui vai dar 12 Kelvin de variação, ok? Então eu vou trabalhar com isso aqui, tá? As outras informações que o problema me dá. A espessura do vidro, ele me dá em 6 milímetros, ó, de novo, né? O meu K, ele tá em metros. Então eu preciso transformar esse milímetros para metros, tá? Aí vocês têm dois jeitos. Ou vocês dividem isso aqui por 1000, né? Porque 1 metro tem 1000 milímetros. Ou, que é a mesma coisa, tá? Agora que eu vou falar. Ou vocês vão multiplicar esse 6 aqui por 10 a menos 3, né? Que é a mesma coisa. Por que é a mesma coisa, professora? Aqui, ó, eu tenho 6, eu vou dividir por 1000, que é o milímetro, não é? Só que o 1000 eu posso transformar em potência, né? Potência de base 10, 1000 é 10 elevado à terceira.
E quando eu tenho isso aqui, ó, eu vou passar esse cara para cima e quando eu fizer isso, ele vai passar multiplicando, né? E em cima ele muda o sinal do meu expoente, tá? Na realidade não é que ele muda o sinal, né? Porque tem outro jogo aqui no meio, tá? Que depois eu posso explicar um pouquinho para vocês, agora vai ficar muito longo. Então, eu posso transformar isso aqui, simplesmente tudo que vocês viram que tem milímetros, para eu transformar, é só colocar o número, o valor aqui, né? Vezes 10 a menos 3. No caso do centímetro, fica 10 a menos 2. Por quê? Porque aqui não é 1000, aqui é 100. E aí fica 10 ao quadrado, passa para cima, 10 a menos 2. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 a menos 3 metros, tá? Tem que transformar, não dá para trabalhar. Misturando aí as unidades. O que mais que eu tenho? Eu tenho a área total, ele não me deu a área exatamente, mas ele me deu a altura e a largura, né? E a área é a multiplicação da altura pela largura, tá? Ou base vezes altura, tanto faz. Então, é 1 que ele me deu, né? 1 metro vezes 1,5 metro, que vai dar 1,5 metro ao quadrado. O que mais que ele me deu? Tempo, que é esse fluxo que ele está querendo saber, né? O fluxo. 5 minutos. Não posso usar minutos também, eu preciso transformar para segundos, tá? Então, 1 minuto tem 60 segundos, portanto, 5 minutos vai ter 5 vezes 60 segundos, né? Então, basta multiplicar aqui por 60 e o meu tempo vai dar 300 segundos, ok? Aí a pergunta do exercício é: qual é a quantidade de calor, tá, que atravessa em 5 minutos? Então eu tô indo atrás do valor do Q, que é a quantidade de calor, tá? Bom, daí eu tenho lá da lei de Fourier, o fluxo de calor, ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual a condutividade térmica do meu material, que é o K, vezes a área total, que eu já calculei aqui, né? Vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura do meu material, tá? Então, vamos colocar os valores aqui e vamos ver que bicho vai dar isso aqui, né? O K, ele vale 0,8 vezes a minha área, que é 1,5, vezes a variação de temperatura, que é 12. Tudo isso dividido por 6 vezes 10 a menos 3, tá? Bom, daí aqui então eu tenho que o meu fluxo de calor, né, vai dar 2,4 vezes 10 elevado à terceira. Qual que é a unidade de fluxo de calor? Joule por segundo, tá? Então tá aqui, achei o fluxo de calor, mas era isso que eu queria? Não, não era isso que eu queria. Eu quero o calor que vai ser transmitido. Para descobrir o calor que vai ser transmitido, eu preciso primeiro descobrir qual é o fluxo de calor ali. Então, agora vamos lá para a equação do fluxo de calor. Então, o fluxo de calor, ele vai ser a quantidade de calor pelo tempo que passa, né? Então, o fluxo eu já descobri, tá aqui, 2,4 vezes 10 a terceira. O calor eu não sei e o tempo 300 segundos. Eu não posso usar o minuto, já tinha transformado, né? Então, passando esse 300 para o outro lado, multiplicando, né? Porque ele está dividindo, eu já vou isolar o valor do meu Q. Não tentem passar esse Q para o outro lado, galera, né? Deixa ele aqui quieto no canto dele, tá? Não tem problema da minha incógnita estar desse lado da equação. Ok? Então, passa esse número para o outro lado que é mais fácil. E eu já vou estar isolando a minha letra que eu quero descobrir. Então, 300 vai para cá, multiplicando, fica 300 vezes 2,4
vezes 10 a terceira igual a quantidade de calor. Lembrando que essa quantidade de calor eu vou descobrir em joules. E o problema me pergunta quantas calorias. Eu preciso ainda transformar, depois que eu descobrir isso, o joule em caloria, tá? Então aqui a quantidade de calor vai ser igual, tá? 300 vezes 2,4 vai dar 720 vezes 10 a terceira joules, ok? Normalmente, né, num exercício, que eu não coloquei aí, mas num exercício ABCD, ele vai te dar essa resposta. E aí a pessoa vai lá, né, conseguir e tal, pá, erra a questão. Por que errou a questão? Porque não prestou atenção na pergunta e na unidade, né? O problema não me perguntou em joules, ele me pediu em calorias. Tem que prestar muita atenção nisso. Como que eu vou transformar para calorias? Eu tenho aquela relação, né, que vocês já fizeram algumas vezes, que é uma caloria é igual a 4,2 joules, tá? Mas 4 joules está de bom tamanho. Vai dar aproximado e vocês vão chegar na resposta. A não ser que o problema peça, né? Sabendo que uma caloria é igual a 4,2. Aí ele vai dar uma precisão um pouquinho maior. Se não, tá? Eu tenho quantos joules? Eu tenho 720 vezes 10 a terceira. Isso vai dar X calorias. É uma regra de 3, tá? Multiplica cruzado, vai ficar 4 vezes X igual a 720 vezes 10 a terceira. Portanto, a quantidade de calor, né, em caloria vai dar 180 vezes 10 a terceira caloria, né? Vou passar o 4 para baixo dividindo e vamos chegar nesse resultado, ok? Aí agora eu vou fazer então a próxima questão, né? Que é a questão 2, tá? Ele me diz lá que eu tenho uma parede de tijolo e uma placa de tijolo, desculpa, né? E uma placa de vidro, certo? E aí ele me pergunta qual é a razão entre o fluxo de calor por unidade de área. Então, primeira coisa, quando o problema pede a razão, significa que ele quer uma divisão, tá? Toda razão, ela é uma divisão, né? Então, tem que associar isso, ok? Razão, divisão. Então, o que o problema me pede é isso aqui, ó. Eu vou ter o tijolo, né? E eu vou ter o vidro. Vou colocar aqui desse lado do vidro. Ele quer exatamente isso aqui, ó. O fluxo de calor, tá? Por unidade de área, né? Que é uma divisão por também, né? Do vidro e do tijolo. Tá? É isso que ele quer. Então ele quer o fluxo por unidade de área. Então a gente pode tomar por uma unidade de área, do vidro, né? Em razão do tijolo. É isso que ele quer. Certo? Então eu primeiro preciso saber, né? A gente vai fazer isso aqui junto, tá? Porque normalmente essas coisas elas se fazem juntas. Então presta muita atenção que esses exercícios estão caindo demais no Enem e nos vestibulares, tá? Porque é puro raciocínio na realidade. Então o tijolo, eu já tirei aqui as informações lá do meu exercício, né? Então ele me diz que a espessura do tijolo é 180 milímetros. Olha o milímetro aqui de novo. Vamos ter que tirar isso aqui daqui, né? Transformar para metro. Ele me diz também, outra informação muito importante, que a variação de temperatura do tijolo vai ser a mesma do vidro. Então isso aqui é muito importante, tá? Muito importante.
essa informação, né, ela me fornece que o quanto que vai variar a temperatura do vidro e do tijolo é a mesma, tá? Então eu posso chamar tudo de delta teta. Ele me fornece também a condutividade térmica do tijolo, que é 0,12 unidades do sistema internacional que ele me deu, né? Aí vamos para o vidro, ele me deu a espessura do vidro, que é 2,5 milímetros, aqui o milímetro de novo, e a condutividade do vidro, que é uma unidade do sistema internacional, tá? Vamos então agora em busca. Então aqui é delta teta e aqui também é delta teta, porque as duas variações são iguais, então os nomes eu posso colocar o mesmo, tá? Vamos lá. O fluxo do tijolo, ele vai ser dado pela condutividade do tijolo, vezes a área do tijolo, vezes a variação de temperatura, que é a mesma, né? Dividido pela espessura do tijolo. O fluxo do vidro vai ser a condutividade térmica do vidro vezes a área do vidro vezes a variação de temperatura, que é a mesma, tá? Dividido pela espessura do vidro, ok? Bom, se eu quero fluxo por unidade de área, né? Então eu posso assumir que isso aqui, ó, é 1 e isso aqui, ó, também é 1. Porque eu quero por unidade, a cada unidadezinha de área eu quero saber o fluxo, né? Então a cada uma unidade de área eu quero saber o fluxo, tudo bem? Aí agora vamos colocar, né, a equação do jeito que ele quer, que é o fluxo do vidro dividido pelo fluxo do tijolo. Isso aqui vai ser igual ao fluxo do vidro, que é isso aqui, né? Vou apagar aqui, tá? Porque senão não vai dar pra... O fluxo aqui, então, vou transferir para cá. Vai ser, então, né, a condutividade do vidro vezes 1 vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura do vidro. Tudo isso sobre o fluxo do tijolo, que é a condutividade térmica do tijolo vezes 1 vezes a variação de temperatura dividido pela espessura do tijolo, tá? Aí agora vamos lá, vamos acrescentando os valores aí, né? Antes de acrescentar os valores, eu vou resolver isso aqui desse jeito. Então fica o fluxo do vidro sobre o fluxo do tijolo vai ser igual. Como é que eu divido fração? Aí é uma coisa muito importante, tá? Eu mantenho a fração de cima, que é essa daqui, ó. Então aqui, ó, essa aqui é a minha fração de cima, tá? E essa daqui é a minha fração de baixo. Eu vou manter a fração de cima do jeito que ela está, vou copiar aqui. K do vidro vezes o 1, pode ir embora, né? Delta teta sobre o E do vidro. Agora eu vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Então eu vou inverter essa fração e eu vou multiplicar. Vou inverter, então vai ficar E do tijolo sobre KT vezes delta teta. Quando eu faço isso, delta teta dividido por delta teta dá 1. Eu posso cortar. Vai me sobrar o quê? K do vidro vezes a espessura do tijolo sobre o K do tijolo vezes a espessura do vidro. Agora eu coloco os valores. Então daqui, tô puxando para cá, tá? Então o fluxo de calor, né, do vidro em relação ao tijolo vai ser igual. Agora vamos aos valores, né? O K do vidro era quanto? 1. Vezes a espessura do tijolo, que era
180 milímetros, né? Então a gente transforma em metros, só multiplicar por 10 a menos 3, né? Sobre o K do tijolo, que era 0,12, vezes a espessura do vidro, que era 2,5 milímetros, multiplicando por 10 a menos 3, já transformei em metros, tá? Então, aqui agora, né, o fluxo de calor do vidro em relação, né, ao tijolo vai ser 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3 dá 1. Então, vai ficar 180, né, dividido por 0,12, né, vezes 2,5 dá 3. Então, esse fluxo de calor do vidro em função do fluxo do tijolo vai dar 60. É isso que ele pediu, né? Mais uma informação. Esse 60 aqui, que informação que ele me dá? Se eu passar esse fluxo do tijolo para cá, ele vai passar multiplicando, né? Então significa o quê? Significa que o fluxo de calor que passa através do vidro é 60 vezes, né, o fluxo de calor que passa através do tijolo, certo? Tá? Então o fluxo de calor que passa através do vidro ele é 60 vezes o fluxo que passa através do tijolo. É isso, tá, gente?